já li vários deles, e cada um deles, em um certo momento da minha vida, foi bastante marcante. Algumas histórias missionárias, algumas biografias de missões, elas realmente, quando nós lemos, ficamos imaginando como é que a pessoa conseguiu suportar aquilo. Eu li e vi também um vídeo, uma vez, uma representação acerca de um casal que foi missionário na região de Papua Nova Guiné, onde estava uma tribo muito feroz, isso já fazem muitos anos, e aquela tribo tinha alguns hábitos e tradições muito estranhas. Por exemplo, para eles mentir e trair era uma coisa boa. Então, a maior dificuldade que aqueles missionários tinham foi quando foram falar acerca de Jesus e falaram que Judas traiu Jesus. Judas virou o herói deles. Foi muito complicado isso. Mas eu lembro de uma história de um casal, por acaso era um casal batista. Então, quando nós vemos esse versículo, recebereis poder, a pessoa pensa que é aquele poder eletrizante, né? Aquela coisa que você toca e as pessoas começam a cair pelo chão e os demônios se manifestam. Um casal de meia-idade foi mandado para um país da América do Sul para evangelizar uma tribo muito distante. E eles eram jovens quando foram para lá, meia-idade assim, já talvez dos seus 30 e poucos anos. E eles já estavam ali há 20 anos e não tinham ganho uma alma para Jesus. Ninguém na tribo, ninguém mesmo. Eles viviam no meio deles. Eles mandavam ver medicamentos, eles traduziram a Bíblia na linguagem deles, iam de casa em casa e davam roupa, e dava isso, e ferramentas, mas quando falava do Evangelho, a tradição religiosa deles, as heranças que eles tinham, que remontavam a muitos séculos, eles não queriam saber de um Deus novo. E isso não é algo assim tão extraordinário. Eu tenho conversado com pessoas religiosas e algumas pessoas até que nos recebem bem e dizem logo, olha, religião não se muda. A pessoa nasce numa religião e morre nela. E aquele casal orava todos os dias, até que depois de 20 anos eles decidiram que já era tempo de voltarem para a terra deles. Já estavam muito cansados. E eles então escreveram para a missão e disseram, olha, nós não ganhamos nada, nossa vinda aqui foi um fracasso completo. Mas aí o diretor da missão disse, olha, fiquem mais 6 meses. Se em 6 meses nada acontecer, vocês podem voltar. E eles continuavam. Quando faltavam apenas pouco mais do que 30, 40 dias para vencer, o filho do chefe daquela tribo, um moço de 20 anos, nasceu quando eles chegaram ali. Adoeceu gravemente. E apesar de toda a medicação que eles tinham, que eles conseguiam, e todas também aquelas curandeirices, né, as bruxarias que faziam ali, que cada tribo tem sempre o seu sangoma, o rapaz só piorava. Até que os próprios feiticeiros disseram para o pai, olha, teu filho não vai viver. Então aquele pai foi até eles e disse para eles assim, vocês estão aqui há 20 anos e nenhum daqui aceitou o vosso Deus, porque eu disse para eles não aceitarem o vosso Deus. Meu filho está morrendo. Se o vosso Deus curar o meu filho, não só eu, mas toda essa tribo, ela vai aceitar o vosso Deus. E eles não tinham tempo, eles eram, não é porque fossem batistas, mas eles foram confrontados com uma situação, não eram pentecostais, não falavam línguas estranhas, mas eles tinham o poder de Deus na vida deles. Amém. O poder para permanecer 20 anos sofrendo sem se queixar.
E eles naquela noite falaram com Deus, Senhor, esta é a oportunidade que nós estamos esperando há 20 anos. Está nas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor possa fazer esse milagre. E quando eles foram deitar, não foram lá onde estava o moço, oraram lá mesmo da tenda deles e disseram para o pai, olha, amanhã de manhã o teu filho vai estar curado. E de manhã o moço estava de pé, caminhando, completamente curado. Mas recebereis poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Ministrar sobre este assunto é um desafio muito grande, porque as pessoas confundiram o poder de Deus, ou a evidência do poder de Deus, com a realização de milagres. Isso é apenas um lado do poder de Deus. Aquele casal, 20 anos trabalhando, orando e chorando, não conseguiu nada. Mas em poucas horas, Deus fez com que eles ganhassem toda essa tribo, toda ela, era uma tribo enorme. E a coisa ela foi tão forte que toda a bruxaria, todo o curandeirismo foi expulso daquela tribo. Eles tiveram que mandar vir professores da Bíblia para formar missionários nativos ali, que se tornou uma revolução espiritual. Por quê? Porque eles souberam por 20 anos ser testemunhas. A palavra de Deus, ela nos mostra claramente que desde o princípio Deus comissionou o homem para que o homem pudesse ser a resposta. Uma vez que houve aquela rebelião no céu, em que Satanás foi de lá expulso, então Deus precisava criar algo para que Satanás pudesse ser vencido. Um ser que não era angelical, um ser que pudesse ter fome, sede, necessidades, mas que um ser que pudesse escolher Deus. E veja só, lá no céu não tinha necessidades. Anjos. No entanto, nós sabemos pela palavra de Deus que Satanás conseguiu formar uma rebelião no céu e, segundo os estudiosos, um terço dos anjos seguiu Satanás. Aí Deus fez esta criação, criou o homem, criou a mulher. E o homem foi sempre, eu diria assim, não de crescimento, mas de fracasso em fracasso, de fracasso em fracasso, uma hora em cima, outra hora embaixo, até que o Senhor enviou Jesus Cristo, seu Filho, a esse mundo. E Jesus Cristo, quando chegou aqui, ele não chegou como rei, ele não chegou como príncipe, ele não chegou como alguém de grandes conhecimentos, ele não era um doutor da lei, ele não era um fariseu, ele era o filho de um carpinteiro, de uma das menores cidades de Israel, de uma das cidades mais simples. Ele era da região mais problemática que havia em toda aquela província chamada Israel, que era uma província romana, Israel inteiro, que eles dividiram, em Judéia, Cesareia e etc. E também a Galileia. Ele era da região dos Galileus. Tinha tudo contra ele. Tudo. Isaías, escrevendo acerca dele, diz assim, que nele não havia beleza, nem formosura alguma. Nada que atraísse, portanto, ele não era uma pessoa de uma aparência. Jesus não era bonito, como as pessoas podem imaginar que fosse. Você tem dúvida quanto a isso? É só pegar Isaías 53 para você poder ver que não é a aparência, não é o falar bem, não é essas coisas que fazem a diferença. E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca não tinha parecer. Israel era uma terra seca, espiritualmente falando.
Há 400 anos Deus não falava com o povo, é chamado o grande silêncio. Entre Malaquias e Mateus, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, era indigno, homem de trabalho, então não havia nada de especial em Jesus. Nada que alguém olhando pudesse dizer assim, esse é o cara. Quando alguém chegou com Natanael e disse, Natanael, você não quer vir conhecer Jesus? Ele disse, sim, será, pode vir alguma coisa boa da Galileia? Então, muitas vezes nós ficamos olhando para nós mesmos, olhando para aquilo que nós somos, e imaginamos que nós não temos capacidade nenhuma para fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Quando eu abro a minha Bíblia, por exemplo, aqui no Evangelho de João, que é um dos textos clássicos dessa conferência dos jovens, 21ª Conferência da Juventude, capítulo 6 de João, a partir do verso 22, nós temos o contexto dessa história. Eles correram para Jesus e perguntaram para ele, Senhor, como é que tu chegaste aqui? E ele disse assim, vocês não estão aqui porque vocês gostam de mim. Na verdade, eu vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Historicamente, o ser humano sempre foi assim, escravo, né, das suas necessidades. As necessidades imediatas, elas falam muito alto na nossa vida. E então, trabalhar e não pela comida que perece, interessante, é o que nós gastamos mais tempo. O ser humano médio, a partir do momento que ele se torna assim, economicamente ativo, pelo menos ele passa 1/3 da sua vida trabalhando para conseguir algo. Isso é parte da vida. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Era uma mensagem diferente. Aí eles fazem uma pergunta que, pelo entendimento de muitos estudiosos, uma das mais importantes que alguém já fez para Deus: que faremos para realizar as obras de Deus? Quem sabe eles esperavam que Jesus fosse dar a eles uma resposta aí muito grande, algo assim, talvez pegar os livros da lei, pegar a história de Israel, pegar tanta coisa, dizer, olha, você tem que fazer isso, você tem que... você já fez os 6 anos da Torá? Você já fez isso? Não. A resposta foi muito simples. Ele disse assim, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. A primeira pergunta foi inteligente, a segunda pergunta foi boba. Que sinal tu podes fazer para nós podermos crer em ti? Porque as pessoas elas estão como que muito ligadas a sinais. Elas não sabem ver o poder de Deus na determinação, na coragem, no dia a dia. Numa palavra que agora se tornou a palavra da moda, resiliência, né? Que se a gente for pesquisar bem, muitos nem sabem o que quer dizer. Gostam, é uma palavra bonita. Fulano, o africano é resiliente, o brasileiro
Aqui, quem sabe, eles imaginavam alguma resposta muito grande. A obra de Deus é esta. O Senhor não disse para eles assim: vocês têm que se tornar doutores da lei, vocês só têm que crer em mim. Aí eles fazem uma pergunta boba: mas que sinal fazes tu para que vejamos e creiamos? Que operas tu? Eles tinham visto Jesus andar sobre o mar, tinham visto a multiplicação dos pães. Sim, já tinham visto. Já tinham visto mudo falar, paralítico andar. Eles souberam, porque nessa região, eles souberam do grande milagre, né, da pesca maravilhosa. Mas o ser humano, ele é insaciável no que diz respeito a sinais. Ele quer sinal para ele. Ele quer um sinal de Deus para a vida dele, para que ele possa se convencer. E eu não estou longe disso. Você lê meu livro, aquilo que a peça aqui ministrou, é exatamente, eu fiz oração a Deus para não ficar no campo missionário. Não tenho vergonha de dizer isso. A oração que eu fiz era para não acontecer, desde o começo. Porque se aquela senhora não tivesse tido aquela criança, se ela tivesse morrido, pronto, eu estava livre. Tudo tinha sido só coincidência. Que sinal tu fazes, Senhor? E Jesus disse para eles assim: olha, é o seguinte, os nossos pais comeram, eles continuaram, né? O maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer do pão do céu. Isso é verdade. Mas Moisés não deu o pão do céu. Quem deu foi meu pai. Foi meu pai que deu o pão para vocês. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Agora eles queriam o quê? Eles queriam pão para eles. Senhor, eu quero esse pão então. O maná acabou lá, mas Senhor, nós temos que pescar. Senhor, não tem como tu fazer uma mágicazinha para eu ter esse pão todos os dias? Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que tem a mim não terá fome, e quem crê em mim não terá sede. Mas já vos disse que também vós vistes, contudo não credes. A incredulidade, ela se constitui num grande pecado. Houve ocasiões que a Bíblia diz que o Senhor não realizou mais milagres porque havia uma incredulidade muito grande de todos. É claro que nós sabemos que estudar a palavra, preparar-se é importante. Mas a testemunha, e o Senhor nos chamou para sermos testemunhas, ela não precisa estudar. Na verdade, hoje, às vezes, os advogados instruem as testemunhas, mas a testemunha, ela tem que falar daquilo que ela viu. Ela tem que falar da experiência dela. E para você ter experiência com Deus, você tem que viver com Deus. Você não pode viver na tua carne. Você não pode viver na tua dependência. Enquanto você achar que você pode reger a tua vida sozinho, você não vai poder ser testemunha. Quando é que Jó se tornou testemunha? Quando ele não tinha mais nem saúde. O maior testemunho de Jó é justamente ele permaneceu fiel quando não tinha mais nada. Ninguém sabe quanto tempo Jó, ele perdeu tudo no espaço de poucos dias, poucas horas.
E não se sabe quanto tempo. Só que os amigos ficaram, aqueles amigos da onça, né? Quem tem amigos como aquele não precisa ter inimigos. Foram 7 dias olhando para ele, calados. Mas quando Jó abriu a sua boca, a primeira vez que Jó abre a sua boca, ele dá um testemunho maravilhoso. Quando ele diz assim: Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Então, não precisa falar língua estranha para ser testemunha. Eu sou assembleano e eu tenho um problema com a minha denominação, que só ordena a pessoa se a pessoa falar língua estranha. Não existe nada na Bíblia que diga isso. Mas nós criamos isso. Se a pessoa não falar língua estranha, e isso é tão forte, tem igrejas pentecostais que ensinam a falar língua estranha. Então, que poder é esse que nós precisamos? Qual é esse poder que o Senhor disse: recebereis poder? O apóstolo Paulo, quando falou na segunda carta aos Tessalonicenses acerca da grande diferença entre ser salvo e não ser salvo, ele disse assim: por causa daqueles que não creram no amor da verdade para se salvar, Deus vai enviar a operação do erro, porque eles não creram na verdade. Então, se você não crê que Jesus é Senhor, se você não crê que Jesus é Filho de Deus, se você não crê que Ele é o Messias, então tua vida está a zero. A primeira coisa é crer nele. É a coisa mais importante. Quando você crê que Ele é quem Ele diz que Ele é, então algo começa a mudar na tua vida. Mas pastor, tem anos que eu estou aqui, a minha mulher vem à igreja, pastor. E eu não consigo, sabe o que é? Porque não é a tua mulher, é você que tem que crer. A experiência pessoal. Olha os discípulos, eles eram 12. Jesus disse: não vos escolhi, eu a vós, e um de vocês é o diabo. É um diabo que está aí. Estava lá no meio todos os dias, ouvindo, acompanhando, vendo. Mas ele não conseguia ver Jesus como enviado por Deus. E depois de ver Jesus realizar alguns milagres, eles viam que ele era alguém especial, mas eles não conseguiam acreditar que ele era realmente o Filho de Deus. Eles não conseguiram. E isso é a coisa mais importante no nosso relacionamento com Ele. E, constrangidos com aquela situação, eles perguntam: Senhor, o que faremos? O que nós podemos fazer? O que é necessário nós fazermos para executarmos as obras de Deus? Ele disse: basta uma coisa, vocês crerem que eu sou quem eu digo que eu sou. É por isso que ele disse: no meu nome expulsarão demônios. No meu nome falarão novas línguas. No meu nome pegarão nas serpentes. No meu nome vocês vão curar os enfermos. Então não é o Eliel, não é o Carlos, não é o Júnior,
não é o Frederico, não é ninguém especial, é Ele. Glória a Deus, aleluia. Precisamos nos apoderar dessa verdade que a igreja só existe por causa dele. João resumiu e disse: sem ele, nada do que foi feito se poderia fazer. Ele é a luz do mundo. Aleluia. E os homens não conseguiram ver aquela luz. Que tipo de pessoas nós precisamos ser? A igreja está cheia de gente assim, que não sabe o que é, não sabe onde está, não sabe o que está fazendo ali. O Evangelho de João, capítulo 8 de João, é muito interessante, é muito forte. Aliás, todo o Evangelho de João é muito cheio de coisas fortíssimas, né? Eu separei aqui, por exemplo, quando fala da mulher adúltera, João capítulo 8, de 1 a 11. Eles trouxeram aquela mulher ali, disseram: Senhor, essa mulher foi apanhada em adultério. A lei diz que ela deve ser apedrejada, mas ninguém trouxe o homem. Ninguém adultera sozinho. A lei dizia que os dois tinham que ser apedrejados. Então isso era uma máscara. Nós precisamos tirar máscara. Tem muito cristão mascarado. Não é essa máscara aí não, da Covid não. Não me entenda mal, por favor. Mas é uma máscara de legalismo, máscara de farisaísmo religioso, máscara de denominação. Nos tempos áureos, eu ouvi pastores da minha igreja pregar que se não fosse da Assembleia não ia para o céu. Ouvi muitas vezes isso. E dizia mesmo: crente só da Assembleia de Deus, olha aí. Não. Cartão de membro de igreja não tem o menor valor para Deus. A Bíblia diz que no céu só vai entrar aqueles que têm as vestes brancas, lavadas pelo poder do sangue do Cordeiro. Glória a Deus, aleluia. Então não tem nada a ver com assembleia, nada a ver com presbiteriana, com metodista, com batista. Tem gente, agora tá com essa questão da pandemia, essas pessoas estão falando muito, né, sobre o anticristo e o sinal da besta e a marca da besta e isso não sei o quê, e cada vez mais teorias. Agora tá uma nova teoria que está surgindo aí, um camarada que foi satanista, e diz ele que foi, né? Espero que tenha realmente se convertido, que está vindo uma outra vacina. Nós sabemos que tudo isso é possível. E que chama-se Lucífera. O nome da vacina vai ser Lucífera. Quer dizer, essa vacina ela é um combo de vacinas que vai proteger o homem de tudo. De tudo. Vai ser a vacina final. Diz que não falta muito, diz que até final de 2023 vamos ter que tomar essa vacina aí. Então agora estão aproveitando para trazer essa série, quer dizer, está surgindo agora um outro tipo de baseados em calendários. Irmãos, a Bíblia diz o que para nós? Preparai-vos, porque a vossa redenção está próxima. Aleluia. Não sei quantos mil anos antes de Cristo, Jó disse: eu sei que meu Redentor vive. Glória a Deus. Eu vou ver com os meus olhos. Lá cheio de chaga, só pele e ossos, todo sem nada, sem casa, sem coisa nenhuma. Jó teve uma revelação da cruz, teve a revelação do Cristo, e disse: eu sei que o meu Redentor vive. É isso que importa. A salvação não tem mudança.
Se você crê em Jesus Cristo, sabe, com besta, sem besta, com anticristo, com o que for, não muda, você é salvo. Aleluia. Agora, se você é daquele tipo que só se quis para mim, porque também tem essa geração que foi ensinada que cristão não pode sofrer. Foi dito para mim, a pessoa disse, não, que isso, sofrimento não, choro não. A Bíblia diz que ele vai apagar a lágrima, então ainda vai ter lágrima aqui na terra. E toda dor ele vai tirar lá no céu, então aqui na terra tem dor, tem lágrima. Essa teologia do não sofrimento é a teologia de quem quer vender milagre para pegar dinheiro, de quem é bobo. O que importa é o seguinte, você crê nele? Você crê para dizer, ele é o meu rei, ele é o meu Senhor, ele é o meu Salvador, ele deu a vida por mim. Agora, se você só crê nele, se você tiver uma mesa farta, I'm sorry, sinto muito, então você está precisando de uma mudança na tua vida. Você é mais um cristão mascarado. E a tua máscara chama-se bênção material. Bênção material. Isso é uma máscara. Ou você viu como fulano? Não, aquele irmão é uma bênção. Dizimista fiel, tudo dele dá certo. Jeremias disse, Senhor, o que acontece com o teu povo, Senhor? Eu conheço gente boa que não tem nada, eu vejo o ímpio ali, a vaca dele dá 2 crias. E Deus disse, olha, gente, tu está preocupado com quem anda a pé? O que vai acontecer quando tu encontrar aqueles que andam a cavalo? O Senhor está falando para ele já da grande invasão que viria. Quando Jerusalém deixar de existir, quando o templo for queimado, tu está preocupado só com bênção, com prosperidade, com saúde? Deus está interessado em pessoas que creiam nele, não importa a circunstância em que você está vivendo hoje. Ou você crê, ou você não crê. É claro que é mais fácil crer com um terno, com um fato de marca, com um tênis de marca, com um carro de último tipo. É um abençoado. E o outro então é amaldiçoado. Então você está igual o judeu do tempo de Jesus. O camarada, quem foi que pecou, ele ou os pais para ele nascer cego? Jesus diz, não, ninguém pecou aqui. Deus determinou isso para que o nome dele fosse exaltado e glorificado. E disse para o cego, vê! E o cego começou a ver. Glória a Deus! Quando você crê que isso que você pensa que é maldição, não tem maldição na tua vida. Não tem. Isso, não existe isso. Não existe maldição na vida do cristão. Porque a maldição, ele levou com ele na cruz e diz que ele cravou lá. Vai lá em Colossenses capítulo 2, você vai ver, ele cravou tudo na cruz, toda maldição, toda praga, todo encantamento, tudo que era contra nós, ele cravou ali. Mas a igreja, ela criou níveis, níveis de crescimento espiritual evidente. Então nós temos passos, Tá certo? A pessoa vem, a pessoa reconhece, tem aquela primeira experiência, confessa Jesus, discipulado, é batizado. Depois ouve falar que tem algo chamado Espírito Santo. Então ele está aqui na igreja e ouve, de repente, aí alguém fala uma língua, mas que língua é essa? Eu não conheço essa língua. Eu falo 5, 6 línguas aqui da África, eu não conheço ela. Que língua é essa aí? Não, irmão, isso é língua estranha, isso é língua do céu. Como é que eu posso fazer? O que eu faço para poder falar a língua do céu? Então busca o Espírito Santo. Aí vai buscar o Espírito Santo. Aí não acontece nada. Aí ele se julga, aí ele fica com aquela, Então Deus está fazendo bullying comigo. Deus me excluiu. Não. Deus não excluiu você. Ele disse assim, recebereis poder. É promessa. Glória a Deus!
Você sabia que só o fato de você dizer assim, eu confesso que Jesus Cristo é o Senhor, você está passando para o outro lado. Essa é a maior evidência do poder de Deus na vida de alguém, é a pessoa ser salvo. Tudo mais vem a partir daí. É claro que se você continuar... Irmãos, eu venho de uma igreja grande, um dia um homem bêbado, um culto de segunda-feira, chovendo, que me atrasou muito. Ele entrou na igreja porque estava chovendo, estava bêbado. Quando fizeram o convite, ele começou a falar língua lá na entrada do templo. Ele já veio correndo. Ele veio, se ajoelhou, confessou, se arrependeu, chorou, mas ele foi batizado com o Espírito Santo sem sequer ouvir falar de Jesus. Isso é um mistério. Portanto, falar língua, né, não quer dizer que é tudo. É mais um detalhe na nossa vida. Você quer ver, por exemplo, uma das melhores, diria assim, não diria alegoria, mas pode ser mesmo uma alegoria sobre como é o agir do Espírito Santo. Vamos lá para Ezequiel capítulo 47, para você ter uma ideia breve de como isso trabalha. E Ezequiel já era um profeta, né? A partir do verso 1, diz assim: depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saiu mais água de debaixo do umbral da casa para o oriente. Quer dizer, água aqui fala da palavra de Deus, a casa aqui é o templo. Então Ezequiel estava, porque Israel estava desviado, Israel estava vivendo, Ezequiel foi aquele profeta, ele profetizou durante o cativeiro, Israel estava cativo. Então a palavra sai da casa, a palavra sai da casa de Deus. Por isso que é chamado de Betel, né? Que é a casa de Deus. É da onde sai a palavra. Então sai, água aqui é a palavra de Deus. Aí ele já era profeta. E ele diz assim: e me tirou pelo caminho da porta do norte, me fez dar a volta, e eis que corriam mais águas desde a banda direita. E saiu aquele homem, ele viu um homem, para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu mais ou menos 450 metros. E me fez passar por águas que me davam pelos tornozelos, ou seja, água que chegava ali, mal cobriu o dedo do pé. Essas águas, elas falam da nossa primeira experiência, quando nós temos contato com a palavra de Deus. O Senhor disse para Pedro: Pedro, se eu não lavar teus pés, não pode ter parte comigo, porque os pés são o apoio do corpo. O homem é aquilo que você acredita. Os pés é a tua lei. Os pés falam da tua vida, de onde você se apoia. Ele quer começar a lavar. Por que não pela cabeça? Senhor, cabeça, mão... Não, Pedro, pé. Eu preciso lavar o teu pé. Senão você não tem parte comigo. O profeta, quando entrou, ele não mergulhou de cabeça, ele começou andando na água. Ele podia, né, levantar o pé, águas rasinhas, né? Certo? Não ia fazer grande diferença. E diz o seguinte, que a partir daí, o homenzinho lá mediu mais 1000 côvados, e agora as águas chegavam no joelho. Já é mais difícil caminhar. A experiência vai aumentando. À medida que você vai caminhando nas águas de Deus, você vai encontrando dificuldades. Porque logo de início nada vai, você vai correndo aí, né? Ainda vende 800 gramas por 1 quilo. Vou ver se essa banana aqui do Piquen Pay tá mesmo boa. Pega, come como a banana não paga. Bom, esse chocolate, esse aqui é chocolate. Então eu vou experimentar um chocolate aqui. Você está andando ali, ainda rasteiro. De repente você vê, a palavra começa a entrar na tua vida e você vê que não é bem assim. E agora a água está pelo joelho. Já começa a ter... Obrigado. Já começa a ter alguma dificuldade para caminhar. Já não é mais só você
você já tem que tomar cuidado, porque a palavra já cria resistência na tua vida. Aí diz que ele caminhou mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas. E essas águas agora chegavam no lombo. E o lombo não é aqui não, o lombo é aqui, a cintura, viu? Já dá mais difícil de andar, né? Já exige mais força física, mais determinação. Amém. Poxa, mas já era melhor quando eu estava ali, aquela aguinha fresca no meu pé, eu podia até correr. Sim, você estava andando por tua conta. Agora você está sentindo que a água está... A palavra ela cria mais barreira. Você já não é mais assim, só você, ou você tem que olhar bem onde você está, você já não vê o fundo. Você tem que dar passos cautelosos. É a experiência do caminhar na palavra. E aí, diz que ele mediu mais 1000 côvados, e agora eram águas profundas, que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Aí fala da dependência total. Ou você confia nele, e se deixa levar por ele, ou você não vai conseguir, você vai afundar. Porque a mesma água que pode levar você de maneira tranquila, se você não confiar nele, você vai afundar. É assim que é a nossa experiência com ele. Por isso ele disse, recebereis poder. Então, o falar em línguas é a primeira experiência. É como foi dito, e é por isso que até os nossos irmãos mais assim tradicionais, eles creem que aquilo foi só para aquela altura, né? É por isso que eles não buscam, e alguns acabam sendo apanhados até dormindo. Já ouvi falar, né, de pastores tradicionais que sonharam falando língua estranha e ficaram impressionados com isso. Houve um irmão que disse para mim assim, pastor, eu acho que eu quero viver dormindo. Por quê? Porque eu só sonho falando língua, e aqui eu não consigo falar nada. Recebereis poder, e eles receberam o poder. O poder veio sobre eles. Glória a Deus. E quando o poder veio sobre eles de tal forma, eles foram espalhados, porque a tendência deles é ficar ali, agora veio aqui a igrejinha da revelação do Espírito Santo, falando língua, só esses 120 que pegaram fogo aqui. Não. Deus disse, não, sabe uma coisa? Um fogo sozinho é aqui, mas eu vou espalhar vocês. Eles foram espalhados para que esse poder pudesse ser espalhado. E como é que eles foram espalhados? Deus permitiu uma perseguição em Jerusalém. Eles foram espalhados pelo mundo inteiro, espalhados, e não pararam. Até hoje o Evangelho tem que ser espalhado. Amém. E quando a gente se acomoda, Deus permite alguma coisa para poder sacudir, para despertar, para você saber que numa pandemia como essa, você sobrevive se você estiver nas águas do Espírito. Você não põe pé no chão, o negócio está fechado, venda está difícil, mas quando você caminha na água do Espírito, sabe o que é? O Espírito vai te levar, você vai bater na porta certa. A diferença é essa. A diferença está justamente aí. E quando chega nessa altura, aí aquele anjo, né, pergunta para ele assim, viste, filho do homem? Então ele pegou e trouxe ele para a beira de novo. Agora era a escolha dele, entrar na água ou não entrar. Para andar comigo tem que ser assim, ou você confia em mim, ou você fica aqui na beira. Você quer ficar na beirinha? Se você quer continuar aí, você vai ver aquela outra pessoa crescer espiritualmente, você vai ficar sempre na mesma. Observa que aquele personagem mostrou para ele como era caminhar no Espírito, nas águas do Espírito, depois trouxe para a margem e disse, olha, tu viste como é que é? Você agora que escolhe, você quer pôr o pé na água, não tem volta.
Eu te levei e eu te trouxe, para você saber como é que é. Você quer pôr o pé na água sozinho? Não tem volta. O Senhor não disse, eu vou te obrigar a ter poder, não. Segundo o que Lucas nos informa em Atos dos Apóstolos, quase 500 pessoas assistiram Jesus subir ao céu, e 40 dias depois só tinham perto de 120, portanto, nem sequer a quarta parte não estava lá. Porque agora não tinha Jesus para multiplicar pão, não tinha Jesus para fazer a filha de alguém ser curado, não tinha nada disso. Agora era pôr o pé na água e começar a caminhar. Você tem que pôr o pé na água e começar a caminhar sozinho, e é Deus que vai te mostrar o andar da tua vida. Você não vai dizer, bom, eu vou andar 6 meses na água rasa, depois não. Ou é sempre para frente. Chega uma altura em que é um ribeiro de águas profundas. Você tem que se deixar levar, porque ninguém resiste a nadar o tempo todo. Você tem, ou você é conduzido por ele, ou você não vai conseguir suportar. Alguns param. Eu estou quase terminando. Alguns param. Viram coisas acontecerem. Tiveram experiências com Deus. E de repente aquilo já não foi algo, os atraiu. Eu conheço alguns exemplos da Bíblia, mas acho que o mais forte é do profeta Elias, um homem que era tanta intimidade com Deus que não há registro da sua morte. Mas ele quase perdeu a carruagem. Eu estava lendo ainda há pouco ali o momento em que ele desce do monte, depois que já 3 anos e meio que não chovia, ele foi sustentado pela viúva lá de Sarepta. Aí ele vem, ele mata os profetas de Baal todinhos, mata os profetas de Azera todos. O Acabe sobe, e ele fala, Acabe desce porque vai chover. E diz que ele cingiu, ele levantou a sua bata, amarrou, e ele correu na frente da carruagem de Acabe. Quase 40 quilômetros. Sabe que homem correr mais do que cavalo, nem esse Usain Bolt aí consegue, viu? Por 100 metros, agora por 40, foi uma maratona inteira. Vejam só o que é a força de Deus na vida do homem. Depois de tudo isso, ele houve uma ameaça. Alguma coisa travou a caminhada dele. Olha, disse Jezabel, que me façam os deuses e outro tanto se eu não tirar a cabeça do Elias como ele cortou dos meus sacerdotes. O que seria de esperar de um homem desse com tanta experiência com Deus? O homem que disse para o céu, olha, não vai chover e não choveu. O homem que chegou lá no lugar que ele nem era Israel e tinha alguém esperando por ele para dar água, dar pão e tudo. E ele volta para o monte e diz, chove e começa a chover. E agora uma mulher ímpia, uma bruxa, uma curandeira, uma feiticeira diz, eu vou cortar a tua cabeça. E ele então tira bilhete. Fui. E Deus foi lá com ele. Vida de homem. Elias, acorda. Tem comida aqui. Comeu. Ah, boa comida. Oh, Jeová, tu é... eu sabia que tu não ia me deixar sozinho aqui. Dormiu de novo. E o anjo, Elias, levanta e come, que a jornada é grande. Tornou a comer. Muito bem. Bom, a Jezabel quer me matar, eu vou procurar um buraco para poder me esconder. E caminhou, não 40 quilômetros, mas sim 40 dias e 40 noites.
Se ele caminhou 40 quilômetros por dia, que seria normal para um homem sozinho, ou 30, ele andou mais de 1.000 quilômetros. E foi se enfiar numa caverna. Uma caverna chamada miserável homem que eu sou, desgraçadinho, largado, abandonado, infeliz, ninguém gosta de mim, Deus me abandonou, vou fiar nesse buraco aqui. Mas Deus não quer que você perca a carruagem. Deus não quer que você perca a salvação. Deus não quer que você perca a comunhão com Ele. Deus não quer que você perca o arrebatamento. Deus não quer que você perca a tua bênção. E Deus foi lá com ele. Não mandava, ele era o profeta, imagina quem que ia lá, se ele era o profeta. E Deus foi lá e faz para ele uma pergunta. Que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? Deus queria uma resposta. Podia dizer qualquer coisa. Não, Senhor, ele deu a justificação. Zeloso, não sei o quê, único, incomparável, destemido, sofredor e tal. E agora querem cortar minha cabeça. Tu acha certo isso? Quantas vezes você já deu desculpa para Deus para você cometer teus erros? Quantas vezes você já deu desculpa para Deus para não acertar o passo? Quantas vezes? É assim que você quer ter o poder de Deus na tua vida? É assim? Que fazes aqui, Elias? Onde estás, Adão? Que fazes aqui? Ó Senhor, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, que os judeus se desviaram, derribaram os altares, e agora querem tirar minha vida. Olha, Elias, é o seguinte, eu não trato contigo enquanto você ficar enfiado, se você não sai daí, se você não coloca o pé na água, se você não retoma a caminhada, não posso fazer nada por ti. Vem aqui para fora. E ele foi lá para fora. Elias estava acostumado com que Deus? O Deus que só... eu sou homem de Deus, então desça fogo do céu. E o fogo vinha e queimava 50 logo. Era esse Deus, o Deus da violência. O Deus que mandava fogo e fazia e tal. E quando ele chega ali fora, porque nas águas do Espírito você não governa, é Deus que governa. Amém. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas. E Elias ficou todo, né? O Senhor não estava no vento. Deus é Senhor do vento, mas Deus... Por isso, vento do Espírito. É muito bonito de se falar, mas cuidado. Já escutei isso tantas vezes. Esse é o último vento. Quem não pegar esse vento, quando vê aquela famosa Toronto Blessing, né? A bênção de... Eu vi isso. O último vento é esse. Já faz mais de 40 anos e o vento se foi e nós continuamos aqui. Amém. Deus não está no vento. Ele é Senhor do vento. Amém. Você está muito acostumado com o vento, né? Tudo rápido, tudo assim. Negócio para mim, se eu não ganhar 500 mil randes, não é nada. Ok. Então, teu Deus é o Deus do vento. Quebrava tudo. E depois do vento veio um terremoto, porque se Deus não sacudir a terra, se Deus não arregaçar com os meus inimigos, se Deus não destruir aquela família que fica me perseguindo, aquele chefe que é um terror, e não sei. Cuidado. Deus controla terremoto. Sim, senhor. Mas Deus não manda em terremoto. Se você quer um terremoto para poder ver Deus, você não vai ver nada. Está na Bíblia, está aqui, ó. 1 de Reis, capítulo 19. Vai ler a Bíblia para você poder ser crente. Amém. Nem vou dizer qual é o versículo, para você poder, pelo menos, ler todo o capítulo 19 de 1 de Reis. Amém. É uma benção esse negócio de celular, né? Não tem esse tamanica assim.
Glória a Deus pelo celular. E depois do terremoto, um fogo. Esse era o que ele mais gostava do fogo. Fogo é coisa mesmo. Olha, se o Deus certo é o que mandar fogo aqui. Deus mandou fogo e queimou lá tudo, até lambeu a água, tudo. Então. E ele diz para o pessoal, agora sim, agora é Deus. Não. Jesus tinha 2 discípulos, Tiago e João, foram chamados de Boanerges, quer dizer, filho do trovão, porque eles queriam pedir para Jesus, será que tu quer que a gente manda vir fogo do céu para queimar essa aldeia de samaritano? Que não... Quer dizer, é assim que nós vamos pregar o evangelho, mandando fogo em cima dos outros? É esse evangelho que você conhece? Você é só de mandar fogo nos outros? Não. Não, Deus não estava no fogo. O Deus que você criou na tua cabeça, que você imaginou que vai funcionar, que vai trabalhar, não é assim não. E de repente, aquela voz suave, de novo, pela segunda vez, a voz suave faz a pergunta, diz assim para ele, que fazes aqui, Elias? Quando ele escutou uma voz mansa e delicada, águas profundas, voz mansa e delicada, que fazes aqui, Elias? E mesmo depois daquilo ele ainda foi repetir, sabe, o homem às vezes faz perguntas inteligentes, mas só dá resposta tola. Deus não está interessado nos teus motivos. Deus está interessado em que você confie nele, creia que ele é Deus. A obra de Deus se faz quando você começa a crer que ele é Deus. Que ele é Criador, que ele é santo, que ele é eterno, que ele é poderoso, que ele é abençoador, que ele é Pai. Amém. Mais uma vez, a mesma história de antes, é um disquinho, né? Senhor, tu conhece, tem hora que até fica assim, meio assim, entojado com essas orações. Senhor, tu conhece meu coração. Toma vergonha na cara. Você acha que você vai conseguir emocionar Deus com essa tua oração aí? Hein? Senhor, ninguém gosta de mim, e aí? Mas não é para gostar mesmo não, porque nós fazemos a diferença, as pessoas não vão gostar de nós. Ele disse, olha, todos vão ser contra vocês, por causa de mim, por causa do meu nome. Senhor, é o seguinte, Senhor, vê se tu entende meu lado. Olha só. Israel, que deixou o conselho, derribaram, mataram o profeta, agora querem me matar. E Deus disse para ele assim, eu nem quero saber, não estou nem aí para ti. Vai e volta pelo teu caminho, põe o pé na água. Vamos colocar de pé. Vamos colocar de pé. Põe o pé na água. Põe o pé na água, você foi para a beira do rio porque você quis, você saiu da beleza porque você quis. Põe o pé na água e vai fazer o que eu quero que você faça.